Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa. Trabalho com algumas técnicas integrativas, florais, alquímicos, astrologia terapêutica, atendimentos individuais também com constelação sistêmica individual, com realinhamento energético. E eu tô aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito procurado. A gente percebe que já tem pesquisas que mostram que os transtornos de ansiedade, a aceleração da nossa rotina, o estresse tem causado mais sofrimentos psíquicos. Então esse é um tema muito procurado nas terapias, no meu consultório, nas terapias que eu atendo, as pessoas procuram muito por diversos motivos, estão vivendo algum sofrimento psíquico, que a gente está aqui para entender um pouquinho melhor quais são esses sofrimentos, como que a gente pode tratar e reequilibrar com algumas técnicas que eu trabalho. Então, gente, o sofrimento psíquico, ele vem sempre associado a um sintoma. Um sintoma, ele nos mostra algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser reequilibrado. Então, o sintoma pode vir desde um comportamento indesejado, um bloqueio. O sintoma também pode ser algo físico, uma gastrite, uma azia, uma má digestão, um mal-estar, uma falta de ar, por exemplo, sem causa aparente, um formigamento nas pernas, sensação de palpitação. Então a gente pode ter a categoria dos sintomas físicos, né, que a gente sente no nosso organismo por conta de situações de estresse, situações de sofrimento mesmo psíquico que a gente tem vivenciado. Isso vai acumulando e vai somatizando no organismo, ou alguns sintomas do próprio comportamento. Então você acaba tendo uma reação indesejada, você acaba chorando sem causa aparente, você não gostaria de chorar. Então o sintoma é algo que ele se apresenta sem o nosso desejo, né? Ele acaba se apresentando de forma indesejada, então a gente acaba já sofrendo com esse sintoma. Então o sintoma, quando a gente tem que procurar, né? Quando a gente tem que buscar ajuda, quando esse sintoma, ele impede a gente de fazer algo, ele impede a gente de trabalhar, ele impede a gente de se relacionar, ou ele está impedindo a gente de fazer algo que a gente gostaria de fazer, a gente não consegue, não sente forças, não sente vontade. Até a própria falta de vontade já é um sintoma, gente. A falta de querer fazer as coisas, o desejo, aquele desejo de fazer algo, que vem lá daquela força interior que movimenta a gente, aquele ânimo de fazer as coisas. Então, se está faltando esse ânimo, já é o próprio sintoma, né? O desânimo já é um sintoma, muito importante para a gente observar. E aí, esses sintomas, esse sofrimento psíquico, de uma maneira geral, o que eles causam também? Eles causam a perda da liberdade. Então, a gente se sente... inconscientemente, muitas vezes, a gente se coloca em algumas prisões e a gente perde a nossa liberdade. Liberdade de agir, liberdade de sentir, né? Liberdade de viver algumas experiências. Então, inconscientemente, a gente se coloca em algumas prisões emocionais que causam o nosso próprio sofrimento psíquico. A gente pode chamar também de crenças limitantes, pode se chamar de autossabotagem. Então, tem uma série de nomenclaturas, mas que no fundo a gente está tratando sempre a mesma coisa, os nossos sentimentos, né? O que causa o sofrimento psíquico? No fundo, é o nosso desequilíbrio emocional, o nosso desequilíbrio psicossomático, né, gente? É o nosso desequilíbrio interno. Então, sofrimento é algo, outro ponto que a gente precisa analisar. O sofrimento é algo que faz parte da condição humana. Então, em algum momento, cada um de nós vai ter uma espécie de sofrimento, vai ter algum tipo de sofrimento psíquico, sofrimento emocional, uma decepção, uma frustração, um trauma. Então, o sofrimento faz parte da experiência humana. Então, quanto mais a gente aprender a controlar esse sofrimento, compreender a origem desse sofrimento, mais a gente traz clareza, a gente traz luz para o nosso problema. Então a gente traz entendimento
para o nosso processo psíquico. Então, todas as ferramentas que eu trabalho, gente, no meu atendimento terapêutico, na minha clínica, é justamente em busca desse autoconhecimento, desse entendimento mais profundo daquela situação que você está vivendo. Então, qualquer uma das técnicas que eu trabalho, pode ser um realinhamento, pode ser uma constelação sistêmica, pode ser um floral, uma terapia alquímica com floral de limpeza de memórias, limpeza do pai, da mãe. Então, todas as terapias, o mapa natal, né, do nascimento, para a gente entender esse mapa, ver o que a gente traz de bloqueio, o que a gente traz na nossa personalidade que falta, tudo isso é para promover justamente esse reequilíbrio interno e você conseguir ter forças de sair desse estado de sofrimento psíquico, que nós mesmos muitas vezes nos colocamos, né, inconscientemente. E é isso, a forma da gente buscar uma terapia, quando a gente busca uma compreensão desse sofrimento, já é o começo do processo de recuperação, já é o começo do processo de autocura em relação ao nosso sofrimento psíquico. Então, quem quiser saber mais, tem os meus dados aqui embaixo, tem o meu Instagram, se você gostou desse vídeo, se você quer compartilhar, comente, compartilhe. Se você conhece alguém que tem sofrido por alguma razão, muitas vezes a gente sofre e não reconhece que precisa de ajuda. Então, buscar ajuda é o melhor caminho, é o caminho ainda mais fácil, que você pode não deixar a situação chegar num ponto muito gritante, muito alarmante. Você pode já ir começando a tratar esses sofrimentos psíquicos já de início, assim que você começa a sentir os primeiros sintomas. Então procure ajuda e quem quiser saber mais, eu estou à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.